torta de liquidificador deliciosa, simples. Olha os ingredientes aqui. São poucos e a torta fica divina. Sabe por que facilita muito? Quando a gente já tem um franguinho desfiado na geladeira, um recheio pronto, nosso picadinho de carne já na geladeira ou no freezer. E isso já é meio caminho andado. Uma das minhas receitas super sucesso dos meus outros cursos era a empadinha de feijão branco com frango cremoso. A dificuldade dessa empadinha era grande, me incomodava muito porque levava horas para serem feitas, para modelar, para assar a base e era bem complexa. Como eu adoro uma cozinha prática e simples de ser feita, eu trouxe essa torta de liquidificador no lugar dela. Por isso que eu criei essa torta, por conta da dificuldade que era a empadinha de feijão branco. As duas continuam sendo sem glúten e super nutritivas, mas essa muito mais simples. Ela não fica aquela massa estilo massa podre de empadão, mas é uma super tortinha de liquidificador sensacional. Que se você já tem o recheio pronto no freezer ou na geladeira, é meio caminho andado. Aqui eu já deixo pronto sempre, tenho no freezer, o nosso franguinho desfiado ou o meu picadinho de carne perfeito, que combina muito bem com essa torta. Mas você pode usar a criatividade e colocar o recheio que achar melhor. Aqui eu tô usando uma xícara de farinha sem glúten, ou pode ser farinha de arroz também. Eu até guardei o pacotinho dessa farinha sem glúten para mostrar para vocês. A farinha que eu estou usando aqui hoje é essa aqui, ó. Ela contém farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca e goma xantana, que é para trazer a elasticidade da massa. Então é super simples, é um mix de farinha sem glúten. Eu sempre tenho porque às vezes substitui bolos e tudo mais pra gente não usar sempre a de trigo, né? Ainda mais para quem for celíaco. Então aqui uma xícara dessa farinha, azeite de oliva, milho ou grão de bico, se você preferir, um iogurte natural. O que eu costumo verificar nos iogurtes é que ele deve ser somente leite e fermento lácteo. O iogurte natural só contém 2 ingredientes, leite e fermento lácteo. Nós vamos também utilizar fermento e sal. Essa é a base da nossa tortinha. E pra gente colocar, depois você pode colocar, quando pronta, para montar essa torta, você pode colocar ela num refratário bonito, se quiser receber e tudo mais. Mas pro dia a dia você pode fazer nessas formas, para levar ao freezer, e tira do freezer já, vai direto para air fry ou forno. E nessas forminhas menorzinhas limpadinha, que também elas vedam, e quando você for colocar, requentar ela, coloca assim no forno. Facilita bastante para levar de lanche, lancheira e tudo mais. E essa aqui é legal para servir à noite, em casa, do almoço, ter sempre no freezer. Vamos pro liquidificador? Vamos adicionar o milho, o azeite de oliva, o iogurte natural e a farinha sem glúten e o sal. Pode ajudar com ele desligado, com uma espátula. E aqui um segredo importante, é porque tudo depende da farinha que a gente vai usar aqui, do tipo do iogurte. Hoje, como eu usei um mix de farinha sem glúten e ela já é bem completa, ela já vai ficar uma massa mais consistente, tá vendo? Que vai ter bastante dificuldade para bater. Nesse ponto, você pode adicionar um pouquinho de leite para ela entrar na consistência que a gente deseja. Aqui pode ser leite comum, bebida vegetal. Vamos bater novamente. Eu já vou mostrar a consistência que ela deve ficar. Ó, aqui já seria um ponto bem legal. Eu já vou aproximar mais o celular aqui para vocês observarem melhor. O segredo importante é vocês irem colocando o leite aos poucos, para não passar do ponto e não ficar muito aguado. Para vocês observarem, para fazer aí na casa de vocês também. Para acrescentar um pouco de bebida vegetal ou leite, caso ela não fique nessa consistência. A consistência é essa, ó. Um bolo. A consistência de bolo. Agora a gente vai acrescentar o fermento e bater mais um pouquinho. Bater levemente o fermento. A nossa massa está pronta. Vamos montar a nossa tortinha de liquidificador. Um pouquinho de massa. Vai um pouco de massa no fundo e um pouco de massa por cima do recheio. E agora um pouquinho de recheio. Esse meu recheio está com bastante líquido, então vou pegar com uma escumadeira para não vir tanto líquido para minha massa. E agora eu vou espalhar esse recheio aqui. Aqui você pode colocar um franguinho desfiado, que fica um espetáculo também. E por cima, mais um pouquinho da massa.
Ó, como sobe o líquido da carne. Mas aqui não tem problema. Eu já vou assar ela na sequência, não vou vedar, então não tem problema nenhum. Até fez um charminho aqui, né? Aqui também eu vou mostrar um formato pequenininho para levar de lanche. A criançada adora. Sim. Um pouquinho do nosso recheio de carne. E cobrir com a nossa massa. E como sobrou massa, eu já vou fazer mais uma. Eu vou tentar diminuir a quantidade de líquido da carne para eu conseguir vedar ela com mais facilidade. E para finalizar, você pode estar adicionando fatias de queijo mussarela em cima, assim, ou queijo ralado. E se você optar por congelar, você vai dar uma assada breve, sem deixar dourar tanto, para quando você retirar para assar depois de ter congelado, não queimar. Então, se você resolver congelar, você vai assar brevemente, para depois congelar. Ó, sobrou um pouco de massa, já fiz mais uma tortinha aqui. E deixa eu dar uma dica pra vocês, que essas formas pra pizza furadinha, que ajudam bastante a gente levar mais objetos, porque às vezes a gente quer levar só a forma e o forno tem aquelas grades furadinhas, não é muito legal. E assim facilita bastante, ó. E ela, como já tem esses furos, ela entra o calor por baixo também. Eu gosto bastante. Acabaram de sair do forno. Olha que coisa mais linda, meninas. É esse aqui que ficou bem dourado, que tinha fatia de queijo mozzarella por cima. E os que tinha queijo ralado mozzarella não fica tão dourado, mas fica bonito também, fica dourado também. É que esse fica extremamente dourado. Mas olha que coisa mais linda que fica.